E aí talvez você esteja se perguntando, ó, Denison, mas eu tenho pacientes que a mãe teve e aí a filha teve também. Isso não tem nada a ver com a parte genética? E eu sempre gosto de ilustrar isso. Já teve uma aula aqui sobre epigenética, se não me engano é a 12ª aula, depois você pesquisa aí, que na verdade o principal fator não é a genética. A genética ela é modificável, a expressão do gene ela é modificável de acordo com os estímulos no seu ambiente. Se o meu pai teve uma doença e eu tenho também, significa que eu estou repetindo os mesmos padrões que meu pai, inconscientemente às vezes. Ou às vezes eu vivo no mesmo ambiente que meu pai e eu preciso ter aquelas ativações dos programas biológicos específicos. Então eu vou te dar um exemplo. Imagina que o meu pai teve uma doença específica devido ao fato de ele ter passado fome. Ok, então ele passou fome e a partir dali ele ativou programas biológicos específicos, onde agora ele precisa estocar para nunca mais passar fome. Perfeito. Só que a partir disso, meu pai estoca comida no corpo, então agora ele começa a ter um quadro de obesidade. E aí agora, além disso, ele começa a estocar dinheiro no banco, para não faltar comida mais. Ele estoca amigos, ele estoca coisas. Então, por exemplo, aquela pessoa que você vai jogar algo fora, ele fala, não, não, me dá isso aqui que eu guardo. Não, se eu jogar essa cadeira fora, ela tá boa, me dá aí. Ele vai lá e guarda. Não, isso é um dia eu vou precisar. Ele vai lá e guarda. Então ele vai estocar tudo. Meu pai teve esse comportamento. A partir do momento que meu pai teve esse comportamento, se eu repetir os mesmos padrões, ou seja, se eu passar fome, eu posso ter a mesma ativação. Se me faltar dinheiro, eu posso ter a mesma ativação. Porque eu tenho uma informação genética passada de geração por geração. Só que eu posso modificar isso. Modificar isso como, Denison? Você pode modificar isso fazendo tratamentos, onde você vai modificar a sua percepção, pois a percepção está dentro do ambiente. E o que faz você ter saúde ou doenças é o seu ambiente. Dentro do ambiente está toda a sua parte religiosa, está toda a sua parte nutricional, então o seu estilo de vida, os seus hábitos, tudo engloba dentro do seu ambiente. Então eu preciso modificar o ambiente. Meu pai passou fome. Eu passei fome? Não. Então eu vou ativar o mesmo padrão que meu pai? Não. Mas eu tenho informação genética passada. Agora, a partir do momento que, além de não passar fome, eu não preciso estocar, porque nunca faltou, de forma real. E eu agora, conscientemente, entendo isso, ressignifico isso, começo a fazer atividade física, eu começo a ter um certo dinheiro no banco para não deixar que isso aconteça, eu começo a prevenir naquele aspecto ali, eu nunca vou ativar aquele gene específico relacionado ao mesmo padrão que meu pai teve. Então aqui foi um exemplo hipotético para você entender assim, não quer dizer que uma pessoa infartou, seu avô infartou, seu pai infartou, não quer dizer que você vai infartar. Isso não é uma sentença. O fato aqui é você entender que, mas a minha mãe tem artrite reumatoide, a minha tia tem artrite reumatoide, a minha avó tinha artrite reumatoide, e eu também tenho. Eu tenho certeza que isso é genético, porque isso fica muito fácil de você deduzir. Só que, será que na verdade você, ou no caso o seu paciente, desse exemplo que eu estou dando aqui, será que essa pessoa que tem artrite reumatoide, a mãe teve, a tia teve, a avó teve, será que ela também não está repetindo os mesmos padrões? Será que ela não se sente autodesvalorizada? Será que ela não se diminui por algum motivo? Será que em algum momento ela teve alguma separação brutal que ela não conseguiu lidar com aquela situação? E às vezes está vivendo isso. Às vezes pode ser algo que foi arrancado dela. E às vezes se algo que foi arrancado dela não foi algo como um membro, igual eu citei aqui, da perna. Às vezes não foi algo arrancado como uma separação, como o exemplo que eu dei da filhinha durante uma separação, que você foi arrancada a sua filha de você. Às vezes não foi uma separação assim. Às vezes foi uma separação de uma empresa. Às vezes foi uma separação que você teve que sair, largar a mão daquela empresa sua, da sua casa, para pagar uma dívida de outra pessoa. Como, por exemplo, às vezes uma pessoa que foi ser avalista de outra, pessoa não pagou e você teve que pagar. E você teve que vender aquela casa, a única casa que você tinha para pagar aquela dívida. E isso pode ser sentido como uma separação brutal. Pode ser, às vezes, você ter perdido alguém querido. Pode ser uma pessoa que perdeu alguém próximo durante, por exemplo, uma pandemia. E aquilo foi sentido como uma separação brutal. Ontem a pessoa estava aqui, hoje não está mais. Que foi arrancado de mim. Será que essa pessoa não está repetindo esses padrões? E eu preciso identificar isso na história do paciente, para entender que ela está vivendo o estresse do periósteo e solucionando o estresse do osso em si. Aí sim eu consigo ajudar essa paciente a se equilibrar e parar de ter o quadro clínico de artrite reumatoide.